Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Bom dia, meus amados irmãos, irmãs e amigos que nos ouvem nesta manhã, quando estamos iniciando mais um culto de louvor a nosso Deus. Em primeiro lugar, quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Salmos 23, um salmo muito conhecido, mas é um salmo que nos edifica cada vez mais. Vamos ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nesse momento que estamos passando de pandemia, onde tantas dificuldades, tantas coisas ruins têm acontecido, nós temos esse consolo aqui em Salmo, porque o pastor tem cuidado de nós. O pastor tem nos dado força para que que é Deus, né? Pastor que ele está citando aqui, Davi, é Deus. Então, que nós possamos sempre andar na graça, no amor de Deus, que nos momentos mais difíceis, pode saber que Deus está conosco. Então, que nós possamos ter um culto abençoado, um culto em que cada um possa dar de si ao Senhor, que é aroma suave, né? Que isso nós podemos fazer sempre. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que esse culto seja o melhor que nós temos a apresentar para Ele. Vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor sobre esse culto e que todos nós não esqueçamos nunca do Senhor e que possamos nos aproximar mais, porque Ele é fiel e Ele vai suprir as necessidades e as carências de todos nós. Oremos. Bondoso Deus e Pai, queremos, Pai, agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos nessa manhã de podermos, Senhor Deus, louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Pedindo, Pai, ao Senhor
que abençoe este culto, que o Senhor esteja, Senhor Deus, com os cânticos, que o Senhor aceite esses cânticos, que o Senhor esteja, Senhor Deus, com a pregação, para que ela possa fazer, Senhor Deus, diferença em nossas vidas e que seja a vontade do Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio que nós temos de podermos falar diretamente com o Senhor e que tudo, Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Em Cristo, Pai, que oramos, te agradecemos e pedimos. Amém. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu, e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu, sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim me dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Pai, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo, Jesus eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo, Espírito eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo. Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Deus, eu te
te amo, meu Senhor, Tu és o meu libertador, és o meu Salvador. Quando clamei em oração, me estendeste a Tua mão, és o meu Salvador. Cristo, meu Salvador, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Cristo, meu Salvador, Santo é o Senhor. Cristo, Salvador, Santo é o Senhor. Cristo, Salvador, Santo é o Senhor. Cristo, meu Salvador, Santo é o Senhor. Cristo, meu Salvador, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nos desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Bom dia, irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com nós hoje e sempre, amém? Irmãos, amanhã, dia 12 de abril, eu e minha esposa vamos completar 7 anos de casado. E por que eu falo isso? Porque 7 anos atrás, né, eu e ela formamos uma aliança e também formamos uma aliança com Deus. E foi exatamente isso, irmãos, que Jesus fez com nós. Ele retomou, né, uma aliança que Deus tinha com a gente. Ele recriou essa aliança, fez uma nova aliança com a humanidade. E através, né, dessa aliança, que hoje a gente tem a oportunidade de estarmos aqui em comunhão, né? E especialmente eu e minha esposa tem a oportunidade, né, de termos o nosso filho, que tem até a portinha do nosso filho aqui, né?
do Joel, que está por vir. Então, essa aliança que Deus fez com a gente há mais de 2000 anos atrás, né? Que nos dá a oportunidade de estarmos aqui agora. E foi através de quê? Através do sacrifício do Filho de Deus, né? Que veio aqui na Terra por nós, que é Jesus Cristo. Então, este é um momento, irmãos, da ceia em que devemos estar muito concentrados, né? Para podermos prestar honra e glória a Deus. É um momento que precisamos estar de coração aberto, né? Para que possamos lembrar desse sacrifício de maneira correta e lembrar ali que o corpo, o sangue de Jesus ali que jorrou, né? Que vai nos purificar dos nossos pecados e nos dá a oportunidade de vivermos eternamente com Deus, irmãos. Então que possamos neste momento, né? Igual o nosso irmão Paulo gosta de falar, que possamos fechar nossos olhos, mas não nossos corações, né? E vamos estar orando pelo pão, para que possamos estarmos lembrando desse sacrifício de Jesus. Vamos orar? Grandioso Deus, amado Pai, louvado, Pai, engrandecido seja o Seu nome em nossas vidas, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, primeiramente, Pai, pelo sacrifício do Seu Filho, Deus, ali na cruz, Pai. Obrigado por nos dar a oportunidade, Pai, de estarmos aqui hoje através desse sacrifício, Pai. E obrigado por esse pão, Pai, que representa o corpo do Seu Filho ali na cruz, Deus. Sabemos que foi um corpo, Pai, que foi muito maltratado, Pai. Um corpo que foi abatido ali, Pai, e que sofreu muito, Deus. Que o Senhor possa colocar em nossos corações sempre essa lembrança, Pai, mas não de tristeza, Pai, mas sim de alegria, pois sabemos que foi através desse sacrifício que estamos aqui hoje, Deus. E em nome do Seu Filho Jesus, Pai, que eu oro e lhe agradeço. Amém. Então, irmãos, vamos também estar orando pelo suco de uva que representa o sangue de Jesus Cristo que nos limpa dos nossos pecados. Vamos orar? Continuando, Pai, em Sua presença, que possamos, Pai, mais uma vez, Pai, estarmos lembrando desse sacrifício, Deus, que o Senhor fez por nós. Obrigado por esse suco de uva, Pai, que representa o sangue do Seu Filho, que nos dá a oportunidade de limparmos os nossos pecados se nos arrependermos, Pai, de maneira verdadeira, Pai, de maneira que vai agradar ao Senhor, Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sentir, Pai, essa necessidade, Pai, de nos arrependermos, pois sabemos que muitas vezes é complicado, Deus, muitas vezes a gente não quer, mas que o Senhor coloque em nossos corações, coloque em nossa mente, Deus, esse desejo, Pai, pois sabemos que é necessário para vivermos com o Senhor, Deus. Obrigado por tudo, e em nome do Seu Filho Jesus, Deus, que eu oro e lhe agradeço, Pai. Amém. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Deus. Agora vamos participar da oferta ao Senhor. Sei que nós temos sido encorajados a ficar em casa, só que aqueles que entregam as contas não estão ficando em casa, continuam levando as nossas contas. E assim é o prédio onde congregamos, a congregação onde servimos a Deus. As contas de água, luz e telefone continuam chegando lá e têm que ser pagas. E são pagas com a sua oferta e com a minha oferta. Também temos irmãos que são abençoados pelo Ministério de Missões em várias partes de Minas Gerais, que também contam com a sua oferta e com a minha oferta. E sabemos que existem pessoas e irmãos que estão passando por algumas dificuldades financeiras, que também precisa da sua oferta e da minha oferta. Por isso, irmãos, nesse momento, veja o número que está embaixo, a conta, e faça a sua contribuição generosa e voluntária, para que essas pessoas não deixem de ser assistidas pela igreja e pela irmandade. Sei que o presbitério e os diáconos estão fazendo um excelente trabalho de assistir cada um desses irmãos e até mesmo pessoas que ainda não conhecem e não fazem parte da família de Deus. Por isso, se você está passando por algum tipo de dificuldade,
seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela física ou financeira. Entre em contato com o presbitério e com os diáconos, para que eles possam lhe ajudar da melhor maneira possível, para que você não tenha que passar pelas dificuldades sozinhos. Porque nós, como igreja, como irmãos, como família, queremos abençoar e ajudar a todos. Por isso, não deixe de contribuir. Mesmo ficando em casa, não tendo ainda nossos cultos presenciais, eu espero que volte logo. Mas enquanto não tem esses cultos presenciais, não deixe de fazer a sua oferta, pegue essa conta e faça essa transferência para que os trabalhos da igreja, as atividades da igreja não parem por falta de oferta. Sabemos que não vai parar porque Deus vai abençoar de alguma maneira, mas Ele quer usar você e a mim para fazer esse trabalho e essa missão. Antes de orarmos, eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem que se encontra lá em Gálatas, capítulo 6, verso 9 e verso 10. Abra sua Bíblia aí, Gálatas, capítulo 6, verso 9 e verso 10. Assim está escrito: E não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos. Verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Feche seus olhos e não seu coração e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que toda a sua igreja tem de poder contribuir para a obra do Senhor, para poder, ó Pai, abençoar aqueles que estão passando por algum tipo de necessidade. Ó Pai, que toda a sua igreja tenha um coração generoso, um coração voluntário, ó Pai, para contribuir na grande obra do Senhor, de ajudar os necessitados, de pregar o Evangelho e de cumprir com as nossas obrigações, com as nossas contas, ó Pai. Muito obrigado, abençoe a cada um aqui. E visite, ó Pai, o coração de cada um aqui, ó Pai, nas suas necessidades. Dê encorajamento, dê sabedoria, dê força, ó Pai, para todos nós, como igreja, como família, como irmandade, ó Pai. Nunca desanimar de fazer a vontade do Senhor. Seja em qualquer momento, ó Pai, seja em qualquer situação. Te agradecemos e te oramos em nome do seu Filho Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Algum dia, 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 eu vou estar pronto quando me chamar. Vou estar pronto quando me chamar. Vou estar pronto quando me chamar. Algum dia, trombetas vão soar, santos vão estar pronto quando me chamar. Vou estar pronto quando me chamar. Algum dia, trombetas vão soar, santos vão estar pronto quando me chamar. Vou estar pronto quando me chamar. Algum dia, vou estar pronto quando me chamar. Vou estar pronto quando me chamar. Vou estar pronto quando me chamar. Algum dia, 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 trombetas vão soar, santos vão estar pronto quando me chamar. Vou estar pronto quando me chamar.
dia trombetas vão soar, vou estar pronto quando me chamar, vou estar pronto quando me chamar, algum dia. Bom dia, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. É bom a gente estar aqui para podermos trazer uma mensagem para a igreja e para dizer para a congregação que no ano passado, nessa mesma época, nós estávamos começando a preparar a congregação para mais 2 consagrações no nosso presbitério. Mas, como nós sabemos, a pandemia do coronavírus, o Covid-19, nos impediu de muitas coisas, e dentre elas, as nossas aulas sobre o presbitério não aconteceram. E, consequentemente, não tivemos as consagrações que nós planejamos, Mas o nosso Senhor tem domínio sobre tudo e sobre todos. Tem feito parte da nossa vida analisar, pensar e refletirmos nos dias que nós estamos vivendo. E eu vejo que no ano passado o mundo estava como aquilo que está descrito, em Lucas capítulo 17, que eu quero compartilhar com a amada igreja. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 26 até o 29. Olha bem, Lucas 17, de 26 a 29. Vamos ler? Eu quero que vocês acompanhem comigo aí o que o Lucas escreveu. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Versículo 27. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e levou a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Pois bem, irmãos, eu vejo que no ano passado estava com o descrito nesse texto. E uma paráfrase me veio à mente, e eu entendi que o mundo estava assim, até que veio o Covid-19 e pasmou a todos. Como a Bíblia é cheia de sinais a nos alertar para a obediência a Deus, eu vejo que esse coronavírus, pode ser sim mais um alerta para o mundo parar e olhar para Jesus. Eu vejo. As pessoas estavam tão envoltas, as pessoas estavam tão envolvidas em suas rotinas. Elas trabalhavam, comiam, bebiam, casavam-se, se davam em casamento, compravam, vendiam, viajavam, até que chegou o coronavírus. Chegou o Covid-19. Tudo estava naquela rotina cansativa, consumista. As pessoas estavam dadas a uma vida de ansiosa correria, porque produzir é preciso. Não pode ficar parado, tem que fazer, tem que produzir.
tem que agir. Não havia tempo para as famílias, não havia tempo nem para Deus, e mesmo é invisível, né? É invisível, é desconhecido para alguns e lendário para outros tantos, né? E de repente o mundo tem que parar. E grande parte das populações do mundo não sabe o que fazer, não sabe. E de repente estão em casa e até as sociedades ricas estão reparando nos seus cônjuges, estão parados, estão em casa, olhando seus cônjuges, olhando para seus filhos, o ritmo de vida deles. Os poderosos do mundo tiveram que parar e, assustados, sentiram náuseas, sentiram um desconforto, mas tiveram que parar. Puderam reparar nas suas famílias. Isso fez com que muitos pais e mães se desesperassem e fez também com que eles tivessem reações as mais diversas e chegaram ao desespero de tirarem a própria vida. A gente sabe. Porque não quiseram ter tempo para conhecer Deus. Eu não queria falar sobre isso, mas já falei. Porque o presbitério quer dizer para a congregação aqui no centro de Belo Horizonte que nós continuamos orando a Deus, pedindo sabedoria e oportunidade para falarmos sobre as funções do presbitério na Igreja de Deus, como fazemos agora. Já foram pregadas mensagens voltadas para esse tema. Inclusive, a última do Maurício, ele falou sobre isso, alertando a igreja sobre esse tema também. E se Deus permitir, outras mensagens virão. Outras mensagens virão para dizer, para mostrar, esclarecer para a congregação. O presbítero, o guia, juntamente com sua família, eles são levantados, eles são colocados pelo Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 20, versículo 28, está escrito assim: o apóstolo Paulo está falando com os presbíteros de Éfeso. E ele diz para eles o seguinte: cuidem de vocês mesmos. Presbíteros, cuidem de vocês mesmos. E do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. O Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. A igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Igreja, para exercer a nobre função dita pelo apóstolo Paulo a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, o apóstolo fala assim para o Timóteo: esta afirmação é digna de confiança, e se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Uma nobre função. É muito bom já esclarecer que em nenhum lugar da Bíblia está dizendo que é cargo e que é posição. Nunca a Bíblia está dizendo que é destaque social. Nunca a Bíblia está dizendo que é alguma coisa parecida nesse sentido, mas é um serviço, é trabalho.
é voluntário. Mesmo que o presbítero seja sustentado pela igreja, ainda assim é voluntário, porque ele pode deixar quando ele quiser. Quando ele sentir necessidade. Quando tiver um impedimento de saúde, ele pode deixar. Então é um trabalho voluntário. O que a Bíblia diz é que os presbíteros são chamados pelo Espírito Santo, como nós vimos, para realizarem o pastoreio da Igreja de Deus. E o nosso tema de hoje é o guia comprometido. A instrução inicial do apóstolo é: se alguém deseja ser bispo, episcopos, é bispo. E é nesse ponto que o presbítero se compromete. É nesse ponto que o presbítero se compromete com Deus para desempenhar essa nobre função, este nobre trabalho. Se dispõe para o exercício deste nobre trabalho na Igreja de Deus, como ele recomenda que seja feito. Não é como nós queremos. O Edson falará, se Deus permitir, que o presbítero não manda. Então o trabalho é feito como Deus quer, como Deus recomenda que ele seja feito. E que já tem um nobre alerta. Irmãos, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17, é uma nobre passagem que dá um alerta nobre para a igreja, para o presbitério. Lá diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. A igreja não tem proveito nenhum se o presbítero está gemendo, está sofrendo para fazer esse trabalho colocado pelo Espírito Santo. O comprometimento inicial do guia é ser como o mestre, o nosso mestre Jesus. E ele diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 25, que basta ao discípulo ser como o seu mestre. E o comprometimento do nosso mestre Jesus está revelado em Lucas 19, versículo 10, que ele veio buscar e salvar o perdido. E ele ilustrou isso com a parábola, várias parábolas, mas eu vou falar aqui da parábola da busca da ovelha perdida, em Lucas capítulo 15, versículo 4. Ele mostrou como é a reintegração à família daquele filho que havia se perdido. Na parábola de Lucas 15, 22 e 24, o filho pródigo, ele ensina e mostra como é que deve ser feita a reintegração do filho perdido. O comprometimento do presbitério é como está em Hebreus, velar. Velar é iluminar, é cuidar, é conduzir as almas do rebanho mais caro do universo, o rebanho de Deus. Cuidar, encaminhar o rebanho de Deus para o céu. Esse é o compromisso, esse é o trabalho, essa é a função para a qual o Espírito Santo chama os presbíteros. Conduzir o povo de Deus para o céu. Vamos imaginar isso. Conduzir o rebanho de Deus para o céu.
Irmãos, os apóstolos, eles foram os primeiros guias da igreja. Eles foram. E a recomendação inicial para eles, dada pelo nosso mestre, é o que está em Mateus capítulo 10, versículo 6. Procurem as ovelhas perdidas de Israel. Procurem as ovelhas perdidas de Israel. Jesus diz para eles se comprometerem com a restauração do seu povo. Era com a reintegração das suas ovelhas ao aprisco, ao lugar seguro. Suas ovelhas, Israel, reunidas sob o cuidado dos pastores, não jamais dos fariseus. Inicialmente foi dito aos apóstolos, nesse mesmo versículo, para não irem aos gentios, para não irem aos samaritanos. Isso até soa estranho para nós, não é mesmo? Fica estranho, esquisito para nós. Mas é porque ainda não era o tempo deles. O tempo deles, a hora deles não era aquela. Primeiro eram os israelitas, primeiro eram os judeus. Depois é que viria o apóstolo Paulo, né? Como ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? Versículo 8, ele fala que é um nascido fora do tempo, né? Ele fala isso. Então viria o apóstolo Paulo e o Barnabé, é que iam fazer esse trabalho aos gentios. E isso está muito claro em Atos, capítulo 13, versículo 46. Lá está bem claro. Era necessário, o apóstolo Paulo está falando isso numa comunidade judaica. Ele está numa sinagoga, então ele fala isso para aquela comunidade. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou, disse o apóstolo. E diz a passagem de Isaías 49, 6. Ele não falou isso dele, ele falou apoiado na conversa do profeta. Naquilo que Deus falou com o profeta Isaías para falar, o apóstolo Paulo se baseia nisso para dizer que ele está indo para os gentios, e ele diz a profecia assim: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Isaías 49, versículo 6. Os samaritanos, porque aqui eram os gentios, e Jesus falou para eles não irem nem os gentios e nem os samaritanos, aos primeiros apóstolos, né? Agora, os samaritanos, desde Atos capítulo 8, versículo 5, quando houve aquela perseguição do Estevão, o Filipe, eles já tinham ouvido o evangelho através da pregação do Filipe. Porque quando houve a perseguição, o Filipe desceu para Samaria, pregando as boas novas para os samaritanos, desde Atos 8, versículo 5, não é? O Filipe é aquele evangelista que tinha a casa mais bonita de Cesareia. A casa mais linda de Cesareia era do Filipe. E eu não vou falar por que não, vocês vão ter que ler. Atos 21, 8 e 9 vai contar para vocês por que ele tinha a casa mais bonita de Cesareia. Olhem lá.
O nosso presbitério, ele está comprometido em fazer o que for possível a nós quatro para observarmos o chamado de Deus, irmãos, e deixarmos um legado santo e comprometido com este rebanho de Deus aqui no centro. Nós estamos comprometidos com isto. Um legado de homens e suas famílias igualmente comprometidos, preocupados com o cumprimento da palavra de Deus. Nós desejamos e nós imploramos a Deus para levantar homens que se comprometam em cumprir somente o que a Bíblia diz. Não apenas esses dois que nós diremos os nomes deles daqui a pouco, daqui uns dias, se Deus permitir. Não vai ser hoje. Mas tantos outros que chegarem para o nosso meio. Nós entendemos que o apóstolo Paulo diz ao Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 até o 7. O apóstolo ensina ao Timóteo o seguinte: para evitar os ensinos falsos, é preciso ser pessoas que evitem os ensinos falsos, mitos e genealogias intermináveis, genealogias sem fim, só contando histórias, aquela coisa toda que não leva a nada. Causam confusão em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. O que nós precisamos fazer é ensinar, é mostrar a palavra de Deus que produz fé nas pessoas. O objetivo dessa instrução, diz o apóstolo, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Não sabe o que estão falando. Igreja, os irmãos que nós apresentaremos para vocês, para serem abençoados e consagrados, não hoje, eles já servem a congregação. De alguma forma, eles já pastoreiam a nossa congregação e nós os respeitamos muito. Nós os respeitamos muito, suas famílias são servas. Essas famílias são servas. Devemos consagrá-los para continuarem o que nós já começamos há 24 anos. 24 anos o nosso presbitério. São fiéis, são tementes a Deus. Nós entendemos que eles cumprirão as outras determinações do apóstolo Paulo ao Timóteo. Entendemos que eles terão a mesma preocupação do apóstolo, que também é a nossa. Segundo Timóteo, a segunda carta ao Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Portanto, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Igreja de Deus, aqui no centro de BH, saiba que o que fazemos foi e é através de orações, conversas entre nós, observações que nós fazemos a esses irmãos. Nós observamos não só esses irmãos, mas nós observamos todos vocês.
os quais, no momento oportuno, nós diremos seus nomes. Outras mensagens virão com a graça de Deus. Saibam, irmãos, e confiem, que somos muito preocupados com o que está em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, versículo 17. Nós nos preocupamos com o que o Espírito Santo está dizendo ali. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Ele já nos chamou e nos consagrou. Nós sabemos, irmãos, nós somos iguais a vocês. Não há diferença entre nós e vocês, ovelhas. Todos nós somos ovelhas do pasto de Deus. Nós vamos prestar conta das almas de vocês. Nós somos iguais a vocês e vamos prestar contas das almas de vocês. De cada um de vocês. Nós tememos a Deus e ao que a Bíblia diz. Por isso nós pedimos a Deus para colocar esses homens, esses irmãos, para continuarem cuidando conosco deste rebanho de Deus que está entre nós. Rebanho de Deus que está entre nós. Nós pedimos a Deus. Por isso, irmãos, é que nós temos certeza que esses irmãos são o legado que nós podemos deixar para vocês, porque eles vão continuar com o que nós começamos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Vamos orar? Santíssimo Deus, Pai, em nome de Jesus, nós imploramos ao Senhor a sua bênção, a sua misericórdia sobre a igreja do Senhor, e o Senhor tem feito isso. Dê alívio, dê conforto e consolo às nossas famílias e irmãs que estão sofrendo as perdas, os nossos queridos familiares que estão contaminados, muitos que estão nos hospitais, muitos que estão em casas. Por favor, Senhor, cure esses irmãos, alivie-os desse mal. Na sua oração o Senhor nos ensina, livrai-nos dos males, livra-nos, Senhor Deus, de todos os males. E nós confiamos e sabemos que o Senhor atende a igreja do Senhor. Abençoe nossos irmãos que estão doentes. Cura, Pai. Cura esses irmãos. Restaure a saúde deles, Pai. O Senhor que é o nosso Deus restaurador. No nome de Jesus, oramos e agradecemos confiantes, agora e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a igreja. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra,
pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.